e lavar roupa, fecho aspas, na cidade de Fortaleza. Explicita a autoridade policial que, conquanto o investigado tenha afirmado possuir uma vida humilde, o relatório do COAF apontou que ele movimentou milhões de reais em sua conta no período de 18 de outubro de 2022 a 18 de abril de 2023. De toda sorte, quanto à transferência retromencionada, a saber, no valor de R$ 60 mil, explicou à autoridade policial que ela fora realizada pela igualmente representada Luciana da Silva Lopes Nogueira, que possui passagens policiais pelos crimes de furto e contra o idoso, sendo identificada como uma estudante, entre aspas. Sobre a representada, o delegado de Polícia Civil ainda. Só um instante. O delegado de Polícia Civil ainda relatou que, aspas, foi comunicada ao COAF em 10 de abril de 2023 uma outra transação suspeita, tratada como venda de produtos e serviços em Caucaia, no valor de R$ 64.700, tendo Daniel José como beneficiário, e Luciana da Silva Lopes Nogueira, novamente como depositante. Causou estranheza ao COAF o fato de Luciana Lopes ter realizado nova transação através de depósito em espécie, no valor igual ou superior a R$ 50 mil, folha 2035. No dia 24 de março de 2023, a autoridade policial ainda elenca que foi comunicado ao COAF uma transação referente à venda de um imóvel situado em Caucaia, pelo valor de R$ 52 mil, tendo Daniel José de Souza e Silva como vendedor e Elis Regina Rodrigues de Menezes como depositante, a qual realizou transação utilizando-se de valor em espécie. Dessa forma, decretamos a prisão preventiva e sai citando, né? Dentre os nomes mencionados, o da paciente. E aí eu acrescento, e eu volto agora à leitura do projeto de ementa. O magistrado decretou a prisão preventiva sob a égide da manutenção da ordem pública em razão da periculosidade da paciente, decorrente do fato de, supostamente, pertencer à organização criminosa massa carcerária ou tudo neutro, tendo depositado na conta de outro integrante da organização criminosa, segundo a investigação policial, a quantia de R$ 64 mil, bem como R$ 50 mil em espécie. Um instante só. 50 mil reais em espécie, conforme relatório do COAF, importâncias incompatíveis com sua condição de estudante, somado ao fato de possuir antecedentes, havendo o risco concreto de reiteração delitiva. Dessa forma, verifica-se que a segregação visa desarticular suposta organização criminosa e interromper a escalada criminosa do grupo, estando a motivação da prisão bem delineada na decisão atacada. Item 3. Cabe ainda destacar que a prisão preventiva da paciente foi convertida em 5 de setembro de 2024 em prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica,
haja vista ser genitora de filho menor. Contudo, a prisão domiciliar foi flexibilizada em 4 de outubro de 2024, conforme há pouco mencionou o Ministério Público na sua fala, a fim de garantir à paciente acompanhamento médico, bem como levar sua filha na escola. Desta forma, resta superado o pleito da paciente quanto a este ponto. 4. Em relação à tese de negativa de autoria, tem-se que a mesma deve ser matéria debatida durante a instrução, momento oportuno para a defesa, para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor da paciente, sendo por isso o habeas corpus a via imprópria a fim de suscitar tal matéria para proferir um pronunciamento acerca da ausência de autoria. Para isso serve a instrução processual. 5. Em face dessas razões, ordem parcialmente conhecida e denegada. É como voto. Colho o voto nesse momento da desembargadora Lígia. Pois não? E eu digo em espécie, eu mencionei, em espécie. Eu falei transferência, foi, mas em espécie. Não, mas está dito aqui, em espécie. 2 depósitos em espécie. Bom, desembargadora Lígia com a palavra. Confirmo meu voto provisório com o relator. Colho o voto da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Obrigada, presidente. Pelo que eu entendi, também eu faço as minhas palavras do doutor Alcides, foi pedida a flexibilização da prisão domiciliar, em que aqui no voto, não sei se Vossa Excelência viu aqui, já está havendo, o desembargador Mário já está dizendo dessa flexibilização lá no primeiro grau, no dia 4 de outubro, que foi dito aqui. Então, essa flexibilização já foi feita na origem. E aqui o desembargador Mário está reconhecendo nesse ponto, que não está conhecendo, né, desembargador Mário? Nesse ponto. E por essas razões, quanto à negação de autoria realmente não cabe, em habeas corpus, é que eu vou acompanhar Vossa Excelência e aqui aproveitando, parabenizando aqui a sustentação oral do doutor Lucas Conrado, como sempre, uma sustentação oral bem, realmente, que merece os parabéns. É como voto, Excelência. Pois não. Proclamo, então, o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, julgou parcialmente conhecido o habeas corpus para denegá-lo na parte cognoscível. Agradecemos também, doutor. Na sequência, chamo agora o item 30, em sede de habeas corpus ainda. Item 30. Habeas corpus de número 635293, dígito 03.2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante, Sami Davi Ferreira e Silva. Paciente, João Vitor de Abreu Oliveira. Impetrado, juiz de direito do 4º Núcleo Regional de Custódia de Inquérito, sede Calcaia, sob relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima, com a palavra. Obrigado, Excelência. Inicialmente, eu gostaria de solicitar ao doutor Samir e ao doutor Alcides dispensa a leitura do relatório. De acordo ou alguma objeção? Em sendo assim, concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado aqui presente, Sami Davi Ferreira Silva, para apresentar suas razões pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, excelentíssimo presidente, desembargador Mário Parente. Tive a honra de tê-lo como professor, sempre
É uma felicidade estar aqui nesta tribuna, nessa Câmara. Felicitações aqui aos demais desembargadores, desembargadora Lira, desembargadora Lígia, o eminente relator aqui, o senhor Francisco Carneiro, o procurador Alcide, o defensor que está aqui virtualmente, Antônio Coelho, os eventuários, os nobres colegas advogados, a força policial. Desembargadores, aqui na situação fática em que vou repassar para Vossas Excelências, o paciente foi preso em razão de um suposto flagrante na cidade de Maranguape no dia 9 de agosto. Dito isso, em tese, ele junto com um outro citado, um outro acusado de nome Alain, estariam indo na cidade do Maranguape, falaram que estariam indo furtar carneiros. Foram interceptados por uma força policial. No caso, os policiais efetuaram disparos em que o outro acusado, no caso o senhor Alain, foi alvejado com um tiro. Desta feita, foram levados a distrital. No dia, o fórum, até que eu nunca passei por essa situação, mas realmente é atípico. O juiz de direito da Caucaia, no dia, teve que levar, no caso, a sala para a delegacia distrital de Caucaia devido ao furto de fios do fórum da Caucaia. E naquele momento, o eminente juiz viu, entendeu, até pela situação fática, e que seria talvez uma tentativa de homicídio contra a força policial. Dito isso, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. A defesa fez o pedido e até então, até a impetração desse habeas corpus não teria ainda o resultado, mas agora já temos até algum resultado. O que de fato, Excelência, é que o juiz impetrado aqui ainda permanece do quarto núcleo de Caucaia, porque o processo de origem de desembargador Carneiro não foi ainda, quase 3 meses, não foi ainda sequer para a vara do Maranguape, sequer tem uma denúncia. Não foi ainda cumprida a égide do artigo 46 do CPP, que é 5 dias, desembargador Carneiro, desembargadora Lígia, que diz que é 5 dias o réu preso. Nós estamos aqui diante de um julgamento, tivemos toda a ritualística, e até então não teve sequer a apresentação formal pelo Ministério Público de uma denúncia formal. Mas o que seria até mais grave, no dia 8 agora de outubro, Excelências, o promotor André Zeque Silvestre, que eu até juntei agora nas folhas 144, ele exarou um parecer afirmando, entre aspas, peço licença para ler, a conduta perpetrada, pois não teve o condão de caracterizar qualquer início de ato de execução de crime de homicídio, razão pela qual devem os autos ser remetidos ao promotor de justiça natural, qual seja da 2ª Promotoria da Justiça de Maranguape, por falecer a este órgão de execução da 1ª Promotoria de Justiça a atribuição para atuar em feitos criminais, seja na fase pré ou processual. Dito isso, desembargador Carneiro, aqui já está patente em que o próprio MP diz que não é caso de tentativa de homicídio. A bem da verdade é que o paciente foi encontrado com 3 munições de calibre 12 em seu bolso, o outro acusado com a arma artesanal, em que ainda não tem nenhum laudo, né, até se é de arma, ou então a pergunta da defesa, qual seria a acusação? Seria de tentativa de furto, porque nem iniciaram os atos, a polícia interceptou até antes mesmo de chegar ao ponto, e até outro ponto que eu coloco até no habeas corpus, e que os acusados falaram para a defesa e disseram que não foi a força do BEP, assim como estão nos autos, que eles disseram que sofreram violência policial, até mesmo porque as fotos são patentes de agressões.
realmente não é patente. A foto juntada na exordial do habeas corpus mostram as lesões. Dito isso também, desembargadores, o outro acusado levou um tiro no braço esquerdo, em que saiu do cotovelo, saiu aqui no antebraço, e que até, no caso, os policiais apresentaram as armas. E uma situação até que a defesa entende que realmente aqui não é de uma análise probatória neste momento, mas também salta aos olhos, também até com a veracidade, até nos autos, para com a verdade mesmo, que é a busca da verdade real. As armas dos policiais são 2 fuzis 5.56 e um 7.62. Eu, como ex-militar, eu digo mesmo com toda a propriedade, excelências, se fosse um tiro de fuzil no outro acusado, teria arrancado o braço, porque a força de um fuzil 7.62 é de mais de 2.000 joules. Comparando com uma arma 280, seria de 245 joules. E o braço dele realmente foi alvejado por uma arma de talvez uma 380, talvez uma 9 milímetros. Isso mostra o que, excelências? Os acusados disseram que foram interceptados por uma equipe dos policiais do serviço reservado e não da força do BEP. Dito isso também, já falece também o ponto de eles da tentativa de homicídio contra os policiais. Mas para não me alongar mais do que isso, excelências, a situação fática é essa. Até hoje, na data deste julgamento, não tem uma denúncia formal pelo MP. Ao contrário, o MP pediu diligências a mais e no dia 8 de outubro foi categórico em dizer que realmente não é uma situação de tentativa de homicídio. Talvez uma situação de porte ilegal de arma de fogo ou então de uma tentativa de furto. Dito isso, o acusado é primário, com os antecedentes, nunca teve nenhuma passagem sequer pela qualquer delegacia. Amarga agora um cárcere de quase 3 meses sem uma acusação formal. E, dito isso, a defesa roga a que Vossas Excelências concedam a ordem para que ele possa responder esse processo em liberdade e que, se assim não entender, e também que seja de ofício, até medidas cautelares diversas da prisão. Obrigado, Excelências. Agradecemos também, doutor, concedendo a palavra ao Ministério Público nesse momento. Nós pedimos a vênia para dispensar a manifestação. Devolvo a palavra ao relator, desembargador Carneiro. Presidente, gostaria que fosse indagado ao doutor Samir, ao doutor Alcides, se a leitura do projeto de emenda é suficiente. Alguma objeção? Vamos o projeto de emenda. Direito processual penal, habeas corpus, homicídio tentado contra policiais militares em serviço. Porte irregular de arma de fogo, prisão preventiva. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Excesso de prazo para o vencimento da denúncia, não configurado. Complexidade do feito, incidência da súmula número 15, TJCE. 1. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Vitor de Abreu Oliveira, preso em flagrante na data de 9 de agosto de 2024, pela prática dos delitos capitulados no artigo 121, combinado com o artigo 14, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, objetivando a concessão da sua liberdade. 2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento legal em face do excesso de prazo no oferecimento da denúncia, se presentes os requisitos autorizadores que justifiquem a necessidade da segregação, se são suficientes as medidas cautelares alternativas ao cárcere, se as condições pessoais favoráveis do paciente justificariam a revogação da prisão. 3. Da análise do deciso, observou-se que o magistrado de piso salientou acerca da necessidade da preservação da ordem pública e da instrução criminal diante da gravidade concreta da conduta delitiva e, sobretudo, em razão do possível fato
de os investigados serem integrantes de organização criminosa com inúmeros membros e com ramificação de diversos crimes na região de Maranguape, a fim de cessar ou mitigar sua atuação até ulteriores investigações. 4. Enviar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, já que estas seriam insuficientes no presente caso, para cautelar a ordem pública e salvaguardar a instrução processual, ante o fundado receio do paciente integrar a organização criminosa conforme informações policiais, restando clara a periculosidade de manter a liberdade, posto que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposto de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Ressalta-se que condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva, se anusar os elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 6. No presente caso, embora a segregação cautelar do paciente perdure por quase 3 meses, o feito tem curso regular compatível com a complexidade da causa, que visa apurar o crime de tentativa de homicídio por policiais militares em serviço e porte legal de arma de fogo, estando pendente a restituição do feito à promotoria competente ante requerimento ministerial, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desija ou inércia na prestação jurisdicional. 7. Esta feita, em que pesa a relativa demora no oferecimento da inicial delatória, ressalta, além da complexidade do feito, a necessidade de conclusão de algumas diligências investigativas, bem como a redistribuição do feito à promotoria de justiça competente, tendo o membro do parquet concluído pela necessidade de tal medida, estando os autos no aguardo do cumprimento da referida remessa. 8. Ordem denegada com recomendação ao juiz de origem, no sentido de instar o membro do parquet a realizar com urgência a redistribuição do feito para a segunda Promotoria de Justiça de Maranguape. Este é o meu voto, excelência. Pois não, desembargador Carneiro. Desembargador Carneiro, eu não verifiquei aqui no processo se houve alguma solicitação, seja do Ministério Público ou da autoridade policial, para alguma dilatação de prazo, ou simplesmente decorreu o prazo. Estamos a esses cerca de 90 dias sem a apresentação da denúncia. Eu não vi nenhuma solicitação nesse sentido do Ministério Público, ou alguma justificativa pelo não oferecimento. Me parece que não há. Né? Para ser coerente com decisões que eu já tenho adotado aqui, reconhecendo, na hipótese, o excesso de prazo. Né? Me parece que aqui também não se trata de um réu que tenha condenação transitada em julgado. Condenação penal com trânsito em julgado. Né? Então, nesse caso, pedindo venha ao eminente relator, eu voto pelo reconhecimento do excesso e a imposição de cautelares a cargo da autoridade coatora. Com o voto da desembargadora Lígia. Algumas sessões atrás, eu julguei um habeas corpus bem parecido com esse, e foi exatamente por essa causa, que a denúncia não tinha sido oferecida ainda. Então, pedindo vênia ao desembargador Carneiro, eu voto pela concessão da ordem com medidas cautelares. A cargo do juízo de primeiro grau, no caso. O desembargador Carneiro gostaria de se manifestar? Não, excelência. Não? Mantém o seu entendimento. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, conheceu do habeas corpus para, reconhecendo o excesso de prazo no oferecimento da denúncia, conceder a ordem com medidas cautelares a serem arbitradas de acordo com determinação da autoridade coatora. No caso, como fui prolator do voto divergente, que inaugurou a divergência, fico designado para a lavratura do acórdão. Na sequência, chamo o habeas corpus do item 1, primeiro da relação. Extra pauta.
Item 1. Habeas corpus criminal de número 634993, dígito 41.2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrantes. A doutora Gabriela Carneiro de Melo e outros. Impetrado o juiz de direito da primeira turma recursal dos juizados especiais civis e criminais de Fortaleza, sob minha relatoria. Indago à defesa e ao Ministério Público se dispensam a leitura do relatório. É possível, não? Muito bem. Sendo assim, concedo a palavra à Sua Excelência, a doutora advogada Gabriela Carneiro de Melo, presente na sala de sessões, para apresentar as suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Tá ligado aqui. Obrigada, Excelência. Gostaria primeiramente de saudar Vossa Excelência, presidente desta primeira Câmara Criminal e também relator deste habeas corpus. Saúdo também desembargador Carneiro, desembargadora Lígia, desembargadora Lira, o eminente representante do Ministério Público, representante da Defensoria Pública, os serventuários da Justiça, Polícia Militar e os demais advogados aqui presentes. Bom, inicialmente, Excelência, eu gostaria de explanar que esse habeas corpus ele tem duas vertentes, né? Primeiramente, relacionado ao conhecimento propriamente dito dessa impetração e, em um segundo momento, a questão também do mérito, que analisa a questão da conexão probatória entre duas ações penais. Nesse primeiro momento, eu gostaria de explanar qual é o constrangimento ilegal que, de fato, a gente coloca aqui evidenciado a esta primeira Câmara Criminal, que seria, no caso, a decisão que rejeitou liminarmente o habeas corpus impetrado em face da primeira turma recursal dos juizados especiais. Porque, no caso, existia duas ações penais, uma ação penal tramitando na segunda vara criminal e outra ação penal tramitando no 8º Juizado Especial Criminal. Desta feita, nós fizemos um pedido direcionado à 8ª Unidade dos Juizados Especiais Criminais, no sentido de reunir esses dois processos por existir uma clara conexão instrumental, como eu vou analisar também nesta segunda parte dessa sustentação. Ocorre que, ao ser negado, né, realmente esse pedido, nós impetramos um habeas corpus em face da primeira turma recursal na sede dos juizados. Ocorre que, no momento em que foi ser analisada a impetração desta ordem, houve uma rejeição liminar do habeas corpus sob o fundamento de que não existiria nenhum perigo ao direito à liberdade de ir e vir. Em razão disso, por nós considerarmos que aquele entendimento seria manifestamente teratológico, qual a razão disso? A gente sabe que existe a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e que esse entendimento é aplicável também às demais cortes. Nós não poderíamos, em tese, entrar com um habeas corpus como sucedâneo recursal em face de uma rejeição liminar. Ocorre que o próprio Supremo, ele traz as exceções relacionadas a isso, que seria no caso da manifesta teratologia. E no caso, nós sabemos que tanto o entendimento doutrinário quanto os entendimentos jurisprudenciais, eles autorizam a impetração de um habeas corpus de natureza profilática. Nós sabemos que existe o habeas corpus preventivo, nós sabemos que existe o habeas corpus liberatório, que de fato é que ataca um constrangimento à liberdade, e nós sabemos também que existe o habeas corpus profilático. Então, a razão pela qual nós ingressamos com esse habeas corpus perante esta primeira Câmara Criminal é justamente pela teratologia que nós identificamos na decisão de rejeição liminar da primeira turma recursal, com base nesse fundamento específico de que não haveria uma agressão ao direito de ir e vir daquele paciente, que no caso seria o senhor Valfredo. Ocorre que, Excelência,
a gente sabe, já é sedimentado, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, que a gente pode questionar situações que não atingem diretamente esse direito de ir e vir, que é justamente por isso que a gente colocou também na impetração diversos julgados do próprio STJ que avaliam essa questão da conexão instrumental, da conexão probatória em sede de recurso em habeas corpus. Então, nós demonstramos na petição, nós demonstramos na impetração que isso é passível, sim, de questionamento via habeas corpus. Esse seria a razão, de fato, que nós ingressamos demonstrando o constrangimento ilegal apontado nessa decisão da primeira turma recursal. Em paralelo a isso, em virtude do mérito em si, que nós pediríamos, né, a esta corte para reconhecer de ofício a questão da conexão instrumental entre a ação penal que tramita na segunda vara criminal e a ação penal que tramita na oitava unidade dos juizados especiais criminais. Por quê? De que forma? A gente demonstrou, em sede da impetração, que as duas ações penais, elas dizem respeito aos exatos mesmos fatos, ao mesmo dia, ao mesmo horário, todo o contexto, inclusive a gente fez uma tabela comparativa da denúncia da ação penal da segunda vara criminal e da denúncia que a gente aborda na oitava unidade dos juizados especiais criminais, que abordam o mesmo fato. Inclusive, os dois, eles apontam a questão dos xingamentos, eles apontam a questão do que está sendo abordada em sede de juizado especial. O que ocorre? Na segunda vara criminal, está sendo apurado a lesão corporal, o crime de stalking, né, em relação a esse paciente, e no juizado especial, ele sustenta que está sendo explorado os crimes contra a honra, que seria difamação e injúria. Ocorre que a denúncia da segunda vara criminal, ela já aborda a questão dos xingamentos. Então, o que a gente pleiteou? O que a gente pleiteia aqui igualmente na primeira Câmara Criminal? Que isso seja reunido em razão da conexão instrumental, da conexão probatória. E um fato aliado a isso, inclusive, foi a manifestação da própria vítima dentro da oitava unidade do juizado especial. Por quê? De que forma? No momento em que ela apresentou a manifestação em face da nossa resposta à acusação, ela mesma falou que a prova de que teria havido, né, uma difamação e uma injúria estava produzida na segunda vara criminal. Elas se referiam a uma prova que foi produzida naquele outro processo. Então, por que não prezar pela economia processual e reunir essas ações penais, ao invés de continuarmos abarrotando o Poder Judiciário com demandas que poderiam ser tramitadas em um único juízo? Então, isso que a gente coloca, isso que a gente vem questionando desde o início, e é essa, precisamente, a pleiteação que a gente faz em relação a esse habeas corpus, que, se não for conhecido, que seja reconhecido a violação de ofício, esse constrangimento ilegal, e haja esse declínio, e haja essa reunião desses processos em uma única vara, como a segunda vara criminal. E é isso, eu agradeço. Agradecemos também, doutora, com a palavra o Ministério Público para as suas razões. Senhor presidente, relator, demais componentes desta colenda da Câmara, doutora Gabriela Carneiro de Mello, que fez a sua sustentação oral com muita lucidez e brilho. Saudações renovadas aos profissionais da advocacia, defensoria, secretaria e segurança. Habeas corpus com pedido liminar. Pleito de suspensão da ação penal. Ausência de comprovação da submissão da matéria ao juízo a qual. Supressão de instância. Inviabilidade de conhecimento. Pedido de reconhecimento de conexão entre o processo número 300-3668, dígito 448 de 2021, com o processo número
0201 083, dígito 44. Via eleita imprópria. Habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Parecer pelo não conhecimento da ordem. É como nos manifestamos, Excelência. Pois não. Eu vou dispensar a leitura do projeto de ementa e vou me reportar a uma parte do voto que me parece suficientemente esclarecedora sobre o que fora colocado, tanto na exordial quanto em sustentação oral. Então, digo no meu voto, indo direto ao ponto, entendo não ser o caso de conceder a ordem pleiteada por constatar que a análise da viabilidade da pretensão almejada pelos impetrantes perpassa necessariamente por uma análise minuciosa de fatos e provas, para se concluir, ao final, pela configuração da hipótese de conexão prevista no artigo 76, inciso 3, do CPP. Como se sabe, a conexão ela altera. A conexão e continência alteram a questão da competência, né? E para isso, no caso aqui, a meu ver, exige uma análise minuciosa de fatos e provas. Continuo. Referida análise de fatos e provas é manifestamente incompatível com a natureza e o propósito constitucionalmente designado ao procedimento de habeas corpus, o qual, como se sabe, corresponde a uma estreita via processual de limitada cognoscibilidade. Ainda que não se ouvide da possibilidade de colacionar provas pré-constituídas ao remédio heróico, fato é que somente questões que não extrapolem por via oblíqua a temática da liberdade de locomoção do paciente devem ser objeto de análise por parte do órgão julgador. No caso dos autos, pretendem os impetrantes o reconhecimento em sede de habeas corpus da conexão instrumental entre duas ações penais que tramitam sob juízos distintos. Leia-se, a 8ª unidade do Juizado Especial Criminal e a 2ª Vara Criminal, ambas da capital, sob o argumento de que ambas têm como matéria de fundo uma mesma conjuntura fática. Ressalte-se, todavia, que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência, no sentido de que o reconhecimento da conexão instrumental demanda invariavelmente uma análise de fatos e provas incompatível com o rito de habeas corpus. Como se vê, trago algumas decisões, mas vou pensar um trecho de algumas delas. Então, essa diz na sua ementa, conexão, revolvimento fático probatório, impossibilidade na via eleita. Conseguindo-se, outro sim, na ementa ainda, né? Conseguindo-se, outro sim, que em vias impugnativas nas quais a profundidade cognitiva é mitigada, como no presente writ, é defeso revolver o contexto fático probatório. Nesse sentido, já se decidiu não ser possível perquirir a conexão entre procedimentos penais se o exame dos múltiplos aspectos pertinentes à conexão de causas, conexão intersubjetiva, conexão material ou teleológica e conexão probatória, depender de necessária indagação da existência entre os diversos fatos e processos, do indispensável vínculo de índole subjetiva ou de natureza objetiva, ou ainda de caráter instrumental. Essa decisão, ela se apoia numa outra do Supremo Tribunal Federal, no HC número 84.908, relatoria do ministro Celso de Mello, segunda turma, 10 de novembro de 2006. E esta decisão aqui mencionei, né, é do ministro Antônio Saldanha Palheiro, relator, sexta turma do STJ, julgada em 23 de setembro de 2024. Trago outra também, do mesmo STJ, relatoria do ministro Rogério Schietti, do dia 1º de julho de 2024, que estabelece aferição da conexão probatória entre os crimes, reexame de fatos e provas em habeas corpus, impossibilidade.
Com base nas provas dos autos, o tribunal local concluiu que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e o delito de descaminho estão diretamente relacionados. Alterar a referida conclusão exigiria reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Trago outra também, do mesmo STJ, relatoria do ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Segundo a jurisprudência, para averiguar a existência ou não de conexão entre os fatos narrados, mostra-se imprescindível avaliar se o julgamento conjunto é efetivamente necessário e benéfico. Portanto, o exame acerca da existência de conexão deve se dar de forma casuística e finalística, reforçando assim seu próprio conceito. Isso porque a conexão probatória pressupõe a existência de vínculo objetivo entre crimes diversos, de tal modo que a prova de uma ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influa na prova da outra. No âmbito do habeas corpus, aliás, inexistindo ilegalidade flagrante no acordo impugnado, inviável que o STJ, no âmbito do habeas corpus, promova o revolvimento do acervo fático probatório para, de modo exauriente e aprofundado, dar razão à tese de que os crimes imputados guardam conexão. Deixo as citações de lado e volto para os meus argumentos. É de se reconhecer, portanto, que o reconhecimento da conexão probatória nos termos delineados pelos impetrantes viola frontalmente a orientação jurisprudencial espousada pelo STJ e igualmente encampada por esta Corte de Justiça alencarina, na esteira dos precedentes transcritos pelo Ministério Público, oficiante em segundo grau, em seu parecer, páginas 716 e 717. De igual modo, a pretensão de cotejo das ações penais, números tais e quais, para fins de proceder com o exame casuístico e finalístico quanto à existência de um vínculo objetivo em tais hipóteses delitivas, de tal modo que a prova de uma ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influa na prova da outra, consiste em verdadeiro desvirtuamento da finalidade do habeas corpus, cuja mitigada profundidade cognitiva torna inviável o revolvimento fático probatório que necessariamente deve ser realizado para se reconhecer a conexão instrumental. Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. Colho o voto da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Já votei nesse processo e acolho o voto do relator. Colho o voto da eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira. No início aqui, na sustentação oral, também tinha um pedido nesse sentido também de outra ação. Então, o habeas corpus, ele é um remédio. Como Vossa Excelência bem está dizendo aqui, não tem como ter essa prova fática da conexão. Então, assim, é repensar como se está usando essa via de habeas corpus como instrumento probatório. Aqui nós vimos hoje várias vezes, e é um repensar, porque o habeas corpus, o objetivo constitucional dele é um remédio, não revolvimento probatório. Por todo esse exposto, acompanho o bem lançado voto de Vossa Excelência, ratificando o voto provisório. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, não conheceu da ordem. O próximo processo refere-se ao item 8, ainda dos processos, esta pauta, habeas corpus. Item 8. Trata-se do habeas corpus de número 635937, dígito 43,
ponto 2024, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante o Dr. Bruno Lucena Salles e outros. Paciente Antônio Vitor Roque Holanda. Impetrado o juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, sob minha relatoria. Um instante só, enquanto localizamos o processo. Indago à defesa e ao Ministério Público se aceitam a dispensa da leitura do relatório. Sim, excelência. Possível. Sendo assim, já concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado impetrante Bruno Lucena Salles, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde. Obrigado, desembargador. Excelentíssimos desembargadores desta egrégia Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e demais colegas aqui presentes. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Alcides, né? E apresento minhas cordiais saudações, especialmente na pessoa do eminente relator e ora presidente, desembargador Mário Parente. Trata-se de um habeas corpus que busca revogar a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara de Organizações Criminosas em desfavor de Antônio Victor Roque Holanda. Está preso desde 5 de setembro, em decorrência da falta de fundamentação e requisitos para tanto. De acordo com a fundamentação do título prisional, se acostando à representação policial e o parecer ministerial, o juízo entendeu que o paciente faria participação de uma organização criminosa, que estava sendo objeto de investigação, de uma complexa investigação, pela Polícia Civil da Comarca de Caucaia. Na oportunidade, o delegado de polícia, né, após algumas quebras de sigilo telemático, interceptações telefônicas, entre outros, descobriu na nuvem de uma das participantes da organização criminosa, de nome Ellen Ketley, considerada como companheira do líder da facção criminosa, um comprovante de um Pix no valor de R$3.000, que foi supostamente depositado na conta de uma terceira pessoa, Tainá Santos. Essa Tainá, a polícia prosseguindo, né, com suas investigações, solicitou a quebra do sigilo, pediu ao COAF o RIF financeiro dela. E a partir do RIF, a autoridade policial constatou que houve uma intensa movimentação financeira da ordem de R$1.900.000 da senhora Tainá, durante o período de julho de 2021 a julho de 2022. E segundo a autoridade policial, ainda levando-se em consideração o RIF, a principal pessoa com quem a senhora Tainá transacionava seria com Antônio Vitor Roque Holanda. Supostamente eles teriam transacionado algo em torno de R$105.000 durante esse período de um ano, de julho de 2021 a julho de 2022. Diante disso, a autoridade policial, de forma precipitada, concluiu pela participação do Antônio Vitor na dita organização criminosa, fundamentando sua conclusão com base nesse único Pix que foi feito em dezembro de 2021 pela companheira do suposto líder da organização criminosa, a senhora Tainá.
Vejam, nobres desembargadores, não existe nos autos nenhuma outra prova que faça a ligação, o liame do Antônio Vitor com essa facção. Ainda que haja essa vultuosa transferência de valores entre ele e a senhora Tainá, tal fato não tem qualquer ligação com a facção criminosa. E aqui, assim, não estou aqui querendo discutir o mérito probatório, mas um único Pix de R$3.000 recebido por uma terceira pessoa, e ainda que tenha havido essa transação financeira durante um período de 1 ano, não é suficiente para denotar a participação do paciente na organização criminosa que está sendo investigada, né? Para além disso, não foram fundamentados os requisitos, demonstrados os requisitos autorizadores da segregação cautelar, certo? A fundamentação do magistrado, né, do colegiado de primeiro grau, ele se resume a 2 únicos parágrafos, em que ele replica a fundamentação tanto da representação policial quanto do parecer ministerial, desconsiderando esse fato de que não há outro indício dentro do acervo probatório até então colacionado que demonstra a participação efetiva do Antônio Vitor. É tanto que não há nenhuma, na fundamentação do decreto prisional, não houve sequer uma identificação de qual a função do Antônio Vitor dentro da organização criminosa. De forma genérica, ele aponta como ele está sendo apontado como responsável por lavar o dinheiro. Mas esse dinheiro que ele transacionou com a senhora Tainá, que foi quem recebeu o Pix de R$3.000 da companheira do líder da organização criminosa, refere-se a transações comerciais, já que Antônio Vitor ele é um autônomo comerciante. Na época de 2021, ele era proprietário de um restaurante no bairro de Messejana, além de comercializar outros tipos de mercadorias, como compra e venda de carros, relógios, entre outras mercadorias. E, para além disso, né, o Antônio Vitor ele possui bons antecedentes, emprego fixo, como foi dito, né, ele é um comerciante autônomo, não é afeito a práticas criminosas, foi preso dentro de sua residência, não esboçou nem qualquer tipo de reação. Quando foi apreendido seu aparelho celular, ele, de forma espontânea, forneceu sua senha, o que demonstra a total ausência de interesse em prejudicar as investigações. Outro ponto relevante é a ausência de contemporaneidade dos fatos, já que tanto o decreto prisional como a representação policial e o parecer ministerial, eles remontam a uma transação financeira que ocorreu entre os anos de 2021 e 2022. De lá para cá, não houve mais qualquer tipo de transação, como está atestado no RIF da senhora Tainá. Nos autos não tem o RIF do Antônio Vitor, só tem da Tainá. E nesse RIF não consta nenhum outro tipo de transação financeira entre os dois. Nós estamos aqui em 2024, logicamente se trata de uma investigação bastante complexa, mas os fatos não são contemporâneos. De lá para cá, como foi dito, o Vitor não tem qualquer não é afeito a práticas criminosas, né? Não, ele também não conhece nenhum desses outros 50, acho que o Vossa Excelência falou que foram 51 alvos, né? Ele não conhece nenhum desses outros 50 alvos da operação e está sendo privado de sua liberdade por conta, quando a vida vem, de um decreto prisional ilegal. Dito isso, a defesa roga pela revogação da preventiva
e caso assim não entendo, que seja pelo menos substituído por medidas cautelares. Obrigado. Pois não, doutor. Conceda a palavra ao Ministério Público, por igual tempo. Ementa. Excelentíssimo senhor relator, desembargador Mário Parente, demais componentes desta colenda da Câmara Criminal, nossas renovadas saudações, Defensoria Pública, Secretaria, doutor Bruno Lucena Salles, que fez a sua sustentação de uma forma branda, mas muito bem fundamentada. Operação denominada Copla 20, desarticulação da facção denominada Massa Carcerária, atuante em Caucaia, liminar indeferida. Alegação de ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva. Descabimento. Presença de elementos a embasar fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. Gravidade em concreto do delito de periculosidade do paciente, suposto envolvimento em organização criminosa. A operação foi deflagrada no dia 5 de nove de 2024, onde foram efetivamente cumpridos 35 mandatos. Um deles, 35 mandados de prisão, estando 8 autuados já recolhidos ao sistema penitenciário, sendo um deles o paciente. Aqui no caso, Antônio, o AVR, mas já foi declinado o nome dele, Antônio Victor, está sendo imputado a participação em organização criminosa da massa carcerária, em virtude, no período de um ano, haver remessa nos valores de R$ 1.951.253 em sua conta. Como principal remetente consta Tainá Rodrigues Santos, que é de Ananindeua, Pará. A capacidade financeira desta senhora é de R$ 3.000, e pelo relatório de COAF, identificou-se que estaria encaminhando valores ao paciente que mora em Fortaleza e possui antecedentes criminais pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas não é pelos antecedentes, é pelo montante e do que isso representa em termos de capitalização da organização criminosa. Efetivamente, se não fosse ele, seria indicado a quem pertenceria esse montante ou a quem estaria sendo o transmissor dessa importância, o receptor, quer dizer. E, no caso, seguramente o Vitor está sendo utilizado como um laranja para remessa de valores frutos da traficância, de roubos a bancos, uma série de delitos que são a praxe dessas organizações. Então, realmente, subsistem motivos para a decretação da custódia preventiva. A retirada de circulação desses componentes facilita a elucidação dos fatos e afasta a sociedade de um convívio pernóstico e nocivo decorrente dessa atuação criminosa. E, por outro lado, a contemporaneidade ela está presente. Subsistem ainda motivos para afastá-los do seio social, como também os indícios necessários para a decretação da custódia. A gravidade também é proporcional à extrema medida,
a gravidade desses crimes e, por essas razões, nós nos manifestamos no sentido de acolher a manifestação já existente nos autos para a denegação do habeas corpus. Vou fazer uma leitura híbrida, né? Ou mista, como fiz há pouco no processo envolvendo essa mesma operação, né, da polícia, julgada há pouco. Vou mesclar a leitura do projeto de emenda com trechos do voto também. Assim, penso que conseguirei apresentar a fundamentação devida e necessária aos pontos que foram abordados. Ementa está assim negritada: penal e processo penal, habeas corpus, organização criminosa, lavagem de dinheiro, prisão preventiva, garantia da ordem pública, periculosidade, suposto envolvimento em organização criminosa, motivação concreta, ausência de contemporaneidade da prisão, subsistência do risco, constrangimento ilegal não evidenciado, ordem conhecida e denegada. 1. Objetiva impetrante obter o reconhecimento da ausência de fundamentação do decreto preventivo, bem como falta de contemporaneidade do decreto cautelar. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada. E aqui passo a leitura do trecho da decisão que fundamentou a custódia preventiva em relação ao paciente. Diz a autoridade coatora na sua decisão, aspas, analisando minudentemente a representação chancelada parcialmente pelo Ministério Público, a autoridade policial constatou a existência de fortes indícios de que os representados integrariam a organização criminosa massa ou tudo neutro, quando ainda auxiliavam no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro em prol da referida facção. Dito isso, faz-se necessário apontar os elementos de informação obtidos em desfavor de cada um dos investigados, nominalmente citados nas folhas 2083 a 2086 e 2218 e 2219. Aí ele divide os tópicos, né? E intitula lá um deles: dos investigados citados na representação, folhas 2083 a 2086. Lista alguns nomes, dentre eles o paciente Antônio Vitor Roque, dizendo: segundo consta, Tainá Rodrigues Santos, residente em Ananindeua, Pará, recebeu uma transferência de R$3.000 de Ellen Ketley Oliveira Martins. Pelo relatório do COAF, identificou-se que a representada estaria encaminhando valores a Antônio Vitor Roque Holanda, o paciente, que mora em Fortaleza e possui antecedentes criminais pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Segundo o relatório financeiro, Antônio Vitor Roque Holanda é um vendedor que recebe apenas R$1.780 de vencimentos. Entretanto, entre 19 de julho de 2021 a 14 de julho de 2022, quase um ano, né, indica a autoridade policial que o representado movimentou R$1.951.253 em sua conta. Como principal remetente consta Tainá Rodrigues Santos. Dessa forma, decretamos a prisão, e aí lista, né, os custodiados, e dentre eles, Antônio Vitor Roque Holanda. Essa é a fundamentação em face do mesmo. Como já dito, trata-se de investigação. Nessa decisão foram 52 os nomes dos investigados, objeto de análise pela autoridade coatora. E aí continuo no voto, dizendo: verifica-se do trecho colacionado que o magistrado decretou a prisão preventiva sob a égide da manutenção da ordem pública,
em razão da periculosidade do paciente decorrente do fato de, supostamente, pertencer à organização criminosa, tendo o mesmo movimentado no período de 19 de julho de 2021 a 14 de julho de 2022, conforme consta na decisão em sua conta, a quantia de R$ 1.951.253, conforme relatório do COAF. Importância, por demais incompatível com a renda recebida a título de salário, R$ 1.780, reforçando assim os indícios de autoria e materialidade, bem como demonstram a gravidade da conduta. Dessa forma, verifica-se que a segregação visa desarticular suposta organização criminosa e interromper a escalada criminosa do grupo, estando a motivação da prisão bem delineada na decisão atacada. Nesse sentido, é o precedente do Supremo Tribunal Federal, aspas, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. É o que a lei fala, né? Constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Fecho aspas. Essa compreensão é da ministra Carmen Lúcia, relatora no HC 95.024, de São Paulo, datada de 20 de fevereiro de 2009. Continuo. Considerando que a decisão vergastada está motivada idoneamente, as condições pessoais favoráveis do agente se mostram irrelevantes, assim como insuficientes para o acautelamento da ordem pública, outras medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco de reiteração delitiva. De igual modo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, tendo em vista a existência dos indícios de que a organização criminosa estava em plena atividade até o final das investigações. Ademais, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade, aspas, não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Fecho aspas. Entendimento do ministro Roberto Barroso, primeira turma, julgado em 14 de fevereiro de 2022. Por todo isso exposto, conheço do RIT, mas para denegar a ordem. Este é o meu voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Ratifico meu voto provisório com o relator. Colho o voto da desembargadora Lira. Excelência, eu gostaria de parabenizar a sustentação oral do Dr. Bruno Lucena e dizer sim que o pedido de Vossa Excelência está de acordo com os requisitos exigidos no HC, como bem Vossa Excelência ressaltou, e vou aqui ratificar o meu voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Agradecemos também, doutor. Próximo processo, agora entramos nos processos de pauta. 126 do roteiro de pauta, recurso em sentido estrito. Cento e 126, o item. Recurso em sentido estrito de número 201.901, dígito 62. Ponto 2024, ponto 8, ponto 06, ponto 0025. Recorrente ALC. Recorrido BB de MC. Sob relatoria do desembargador Francisco Carneiro Lima, quem conceda a palavra. Excelência, o doutor Ana Beatriz, doutor Lucas e doutor Alcides dispensa a leitura dos relatórios. Gostaria de saber. De acordo? De acordo. De acordo, Excelência. Pois não. Temos aqui duas sustentações, é isso?
Exato, eu sou recorrido, no caso. Isso, sou advogada da recorrente. Pois não. Primeiramente, fala a recorrente. Concedo a palavra à Sua Excelência, a doutora advogada Ana Beatriz Barros de Siqueira, pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigada, boa noite. Vossa Excelência é assistente de acusação, é isso? Não, Excelência, na verdade, é um processo da medida protetiva. Ação penal privada, né? Isso, exatamente. Tá. Medida protetiva, né? Pois não. Obrigada. Então, inicio cumprimentando Vossas Excelências, desembargadores que compõem esta primeira Câmara Criminal, cumprimentando o seu presidente, o desembargador Mário Parente, o relator deste recurso, deste distrito, desembargador Francisco Carneiro, e as desembargadoras Lígia Andrade e Lira Ramos. Cumprimento também os membros, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, colegas advogados, servidores públicos e todos os demais aqui presentes. Bem, Excelências, trata-se aqui de um recurso sem distrito, interposto contra a decisão do juízo do 2º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de Fortaleza, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas à recorrente. As medidas protetivas, elas haviam sido deferidas em caráter liminar, mas depois de pedido da parte do recorrido, foram revogadas. Embora existisse parecer do Ministério Público favorável à manutenção das medidas, a magistrada decidiu pela revogação, entendendo que não existia violência de gênero no caso e compreendendo que existiria uma pretensão relacionada à guarda das filhas do casal. E antes de passar para as razões da reforma da decisão, é importante trazer aos nobres julgadores um breve relato da relação entre a recorrente e o recorrido. Recorrente e recorrido foram casados por 5 anos e são genitores de 2 crianças, uma com 4 e uma com 2 anos de idade. Eles se separaram, de fato, em janeiro de 2023 e, desde então, estão em processo de divórcio, no qual tratam, né, entre outras questões, das filhas, né, das crianças, questões como guarda e pensão. O final do relacionamento da recorrente com o recorrido foi bastante conturbado, chegando a um ponto que a recorrente foi ameaçada de morte pelo seu ex-marido. Naquela ocasião, em janeiro de 2023, o recorrido disse à recorrente, e aqui eu abro aspas, se fosse para te matar, já teria feito, porque sou homem e tenho mais força que você. Fecho aspas. E também indagou, abro aspas novamente. Já pensou se amanhã acorda todo mundo morto? Fecho aspas. Referindo-se à recorrente às suas filhas. Em razão dessas ameaças, inclusive, o recorrente ele está sendo processado criminalmente pelo crime de ameaça, né, em ação penal que tramita no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E também, com base nessas ameaças, a recorrente requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, o que foi deferido, de modo que ela ficou protegida em razão dessas medidas durante quase todo o ano de 2023. Essas medidas, no entanto, elas foram revogadas depois de quase um ano de vigência, e não bastou o decurso de poucos meses para que o recorrido voltasse a praticar violência familiar contra a recorrente, que foi justamente o que motivou a recorrente a pedir novamente a proteção do Estado. A recorrente requereu nova medida protetiva de urgência em razão de mensagens e publicações do recorrido na rede social Instagram, de caráter injurioso e que implicam violência moral e psicológica contra a recorrente. E eu passo a explicar. No dia 9 de abril de 2024, o recorrido enviou em um grupo de mensagens no Instagram, do qual participam exclusivamente o recorrido, a recorrente e os familiares da recorrente, sua mãe, sua irmã, seu irmão. Um vídeo de teor claramente ofensivo. Em um grupo no qual não havia nenhuma troca de mensagens desde a separação do casal, o recorrido enviou um vídeo intitulado, abro aspas, você já levou uma pombada hoje? Fecho aspas. Em que o homem está caminhando e é atingido fortemente na cabeça por um pombo. Além da interpretação literal que se tem nesse vídeo,
Há também uma evidente conotação sexual, como se pode ver dos próprios comentários da publicação, cujos prints estão nas folhas 251, que dizem, por exemplo, abro aspas, quando alguém fala que engravidou por acidente, eu imagino isso. Fecho aspas. Então, se questiona qual seria a intenção do recorrido enviar esse vídeo, a não ser ofender a honra da sua ex-esposa. O recorrido e a recorrente, eles não têm nenhuma relação de amizade desde a separação, porque a recorrente tem medo do recorrido. Não há qualquer tipo de amizade ou de proximidade entre eles. Inclusive, a recorrente bloqueou o recorrido em todas as redes sociais. Por que o recorrido, então, envia um vídeo com esse teor à recorrente? Para humilhá-la, para constrangê-la, para injuriá-la, para ofender a honra e a dignidade dela, sendo um exemplo claro de violência moral e psicológica contra a mulher. Percebam que o recorrido tem o seu contato bloqueado em todos os meios, WhatsApp, Instagram, mas para atingi-la, ele manda uma mensagem de teor ofensivo em um grupo em que a família dela participa, para que possam ver e passar a mensagem para ela. E é por isso que se faz necessária a medida protetiva. Somente impedindo, por força de decisão judicial, o contato entre eles, é que a recorrente vai ficar livre desses contatos ofensivos. E além desse episódio, outro deve ser levado em consideração, que ocorreu no dia seguinte, ou seja, no dia 10 de abril de 2024. Trata-se de uma publicação no Instagram do recorrido, em que ele compara os dias que a filha do casal estão com a mãe, a recorrente, com dias, entre aspas, de ataques violentos do demônio, fecho aspas. E aqui eu peço licença para ler a publicação, cujo print está na página 248. Trata-se de um print do Instagram, que mostra a escola das crianças, e o recorrido escreve: tem muita gente que me segue que não tem tanta fé, mas cada dia tenho mais certeza da minha fé. Mas quando a guarda, que ainda é provisória, saiu, a juíza me deu as quartas. E eu sempre entreguei isso aos pés de São José. Meses depois, soube disso. E aí entra a publicação seguinte, que tem uma imagem e um texto que diz: Padre Pio sofria todos os dias com ataques violentos do demônio, exceto às quartas-feiras. Perguntado por que disso, respondeu: porque São José me defende. São José é o terror dos demônios. As quartas-feiras são dedicadas a São José. É em conteste a referência, ainda que implícita, à recorrente. E não há dúvidas do caráter ofensivo dessa publicação. Logo após falar da guarda compartilhada das suas filhas com a mãe, com a recorrente, que ocorre às quartas-feiras, o recorrido publica uma imagem com a história de Padre Pio, que, abre aspas, né, sofria todos os dias com ataques violentos do demônio, exceto às quartas-feiras. Perante mais de 14 mil seguidores, o recorrido equipara as ações da recorrente a ações do demônio. Trata-se, sem dúvida, de uma conduta injuriosa com a finalidade de ofender a honra da sua ex-esposa. E aqui cumpre destacar novamente que não é a recorrente que acompanha as redes sociais do recorrido, mas as pessoas veem as publicações desse tipo e encaminham a recorrente, demonstrando o grau de exposição que ela sofre. Excelências, especialmente para fim de concessão de medida protetiva, nós entendemos que há forte violência psicológica e moral praticada pelo recorrido contra a recorrente, e que somente poderá cessar com o deferimento das medidas protetivas. E, por fim, e em contraposição ao parecer da Procuradoria de Justiça e à decisão que agora se impugna, gostaria de deixar claro que aqui não se discute direito de guarda, de convivência, não há nenhum propósito de dificultar ou de inviabilizar o exercício do direito de guarda compartilhada e de convivência do genitor com as filhas. A recorrente respeita as decisões judiciais e obedece sem obstáculos. E não busca, por essa via da medida protetiva, promover qualquer mudança nessas questões. Trata-se aqui de um pedido pela segurança, pelo bem-estar da recorrente, para não viver mais angustiada, para não ser mais exposta, para não ter mais a sua honra ofendida, para não ser mais vítima, né, de violência psicológica e moral pelo seu ex-marido. E por esses motivos, né, reforçam-se aqui as razões do recurso distrito
pedindo às vossas excelências o seu provimento para fim de restabelecer as medidas protetivas em favor da recorrente. A manifestação. Obrigada, excelência. Pois não, doutora. Com a palavra, o doutor Lucas Conrado Pereira Cipriano, falando em nome do recorrido. Obrigado, excelência. Excelência, renovo os cumprimentos a vossa excelência na condição de presidente, Esbardou Carneiro, que é o relator deste feito e que me recebeu muito bem com finalidade de esclarecer o contexto desses fatos. E aqui, doutor Alcides, elogio a Procuradoria de Justiça pela minudência do parecer acostado nos autos, que teve o cuidado de esmiuçar a cronologia que gerou essas medidas protetivas e que foram revogadas. E aí eu digo aos senhores, não sendo extensivo, porque já me manifestei nos autos de maneira precisa, que o recorrido ele foi alvo de 3 medidas protetivas consecutivas, Esbardou Carneiro. A primeira protetiva que a recorrente não mencionou aqui é o processo 0200-08494 de 2023, que foi protocolado na sexta-feira, quando conseguiu-se a protetiva para afastar o marido do lar, na segunda-feira ela ingressou com ação de divórcio. Tudo devidamente orquestrado por qual motivo? Somente por questões patrimoniais, porque o litígio envolve um vultuoso patrimônio, um considerável, especialmente um apartamento em um valor global de aproximadamente R$2 milhões, e para afastar o recorrido do convívio das filhas menores, 2 filhas, porque sabendo da proximidade dele, ele estaria pressionado a fazer um acordo vantajoso com a recorrente. E isso aqui não foi mencionado. E esse primeiro processo de medidas protetivas, a defesa apresentou integralmente os elementos de prova, porque trata-se de uma ameaça, inclusive o dia dessa suposta ameaça, em que a recorrente artificiosamente apagou todas as câmeras da residência. E isso se encontra nos autos. Mas a recorrente em momento algum mencionou a conduta dela. Isso foi apresentado aos autos, associado à integralidade de todos os diálogos feitos pelo casal no ano de 2023, porque essa suposta ameaça teria acontecido em dezembro de 2023, mais precisamente próximo ao Natal ou Réveillon. E ficou devidamente comprovado neste primeiro processo, que se encontra arquivado definitivamente, esse de medida protetiva da ameaça, que não há qualquer violência baseada no gênero. E o relatório informativo da equipe técnica multidisciplinar do Juizado de Violência da Mulher, que se encontra disponível a Vossa Excelência nas folhas 74, 77, Esbardou Carneiro, fala de forma cabal qual é o interesse da recorrente na utilização indevida do Poder Judiciário através de medidas protetivas. Eu peço licença a Vossa Excelência apenas para dizer, do atendimento a requerente, aspas, uma vez que durante o atendimento mostrou-se ansiosa e apreensiva quanto à situação das crianças conviverem com o pai, fecha aspas, deixando evidente sua dificuldade de relacionamento com o pai e seu desejo de que o mesmo não se relacione com suas filhas. Isso aqui, Esbardou Mário, foi lavrado por uma psicóloga e uma terapeuta sistêmica e gestora de conflitos, que visitou a recorrente, o recorrido, e produziu este documento para auxiliar a decisão do Juizado de Violência Doméstica. 1 ano depois, após a apresentação de todos os elementos de prova, inclusive o vídeo do dia que ela diz que foi ameaçada, em que ela desliga artificiosamente as câmeras, esquecendo que tinha outras câmeras que foram colocadas na residência, que ela tinha conhecimento porque autorizou que o arquiteto incluísse no projeto. É uma medida extremamente artificiosa utilizada pela recorrente para tolher o convívio do recorrido com as suas filhas e obter vantagem em um processo de divórcio, separação, regulamentação de guarda e partilha de bens que se encontra em trâmite perante a 5ª Vara de Família. Processo esse que já se encontra com a convivência praticamente igual do recorrente e a recorrida com as filhas menores. Processo este que foi deferido agora a devolução de todos os bens, inclusive as obras de artes, que a recorrente reteve do seu ex-marido durante todo este processo. E digo mais, este processo de medida protetiva que foi arquivado com base nesse relatório foi em 2023, poucos dias antes dela ingressar com o processo de divórcio que já estava montado. E aí, Esbardora Lígia,
ela fez mais. Ela voltou ao juizado de violência doméstica e apresentou um novo pedido de medida protetiva, o processo 0200-575-67-2024, 806-0025, que diz ter sido vítima de crime contra a honra. Esse processo foi plenamente indeferido o pedido de medidas protetivas. O juizado já tomou conhecimento claro de que isso é uma importação da discussão patrimonial, utilizando-se das menores para tolher o recorrido e, de certa forma, pressioná-lo, ou seja, utilizando-se indevidamente das medidas que estariam sendo concedidas sem qualquer contexto de violência baseada no gênero. E essa questão de que a recorrente afirma de que o marido disse que iriam morrer todos, foi justamente no dia que chegou em casa, após um dia exaustivo de trabalho, porque são 2 médicos, e disse que iria pedir comida no iFood. E ela disse, eu não como com você. E ele falou, você está com medo do quê? De eu botar veneno na comida e a gente morrer? Isso já em processo de separação. E aí ela alega que, diversamente da realidade de que o marido teria dito que iria matá-la e que teria mais força que ela, que é plenamente uma mentira comprovada nos autos. Tanto que os 2 pedidos de medida protetiva sucessivos foram plenamente indeferidos. Um após o relatório psicossocial multidisciplinar do juizado e o segundo após ser comprovado cabalmente que não se tratava de nenhum elemento, ainda que pouco crível, da necessidade de se impor uma medida de restrição ao recorrido. E vem o terceiro processo, este processo agora, terceira medida protetiva, novamente por crime contra a honra, onde, desembargador Carneiro, o recorrido equivocadamente, porque no Instagram tem os grupos do direct, que um grupo com a mesma foto de que outro grupo que ele tinha da família, e mandou um meme que não diz nada a respeito diretamente à honra da recorrente. Foi um meme em que uma pessoa atingida por um pombo branco e mandaria em um grupo e foi equivocadamente para este grupo. Não há aqui sequer o ânimos injuriante, de maneira ainda que rasa. E esse pedido de medida protetiva agora por crime contra a honra foi novamente indeferido, senhores desembargadores. É claramente, e eu digo até que uma inovação é uma violência processual que quem sofre é ele. São diversas medidas protetivas sucessivas utilizadas somente com essa finalidade de que o recorrido seja afastado do convívio das suas filhas. Para quê? Para lhe atingir. Por quê? Porque a recorrente, inclusive afirmando, porque sua família tem um alto poder aquisitivo, o recorrido afirmou que eles iriam de todo modo procurar de atingir e de prejudicar através dessas medidas protetivas. E aí eu abro um parênteses, porque a recorrente em momento algum falou, mas ela responde um inquérito policial no 11º Distrito Policial, e consta aqui nos autos, por comunicação falsa de crime, fraude processual e denunciação caluniosa, porque ela foi por diversas vezes para a frente da escola onde as 2 crianças estudam e esperava artificiosamente, escondida com uma pessoa filmando, chegava antes do recorrido, para que quando ele descesse, alguém filmasse, e eu já anexei as filmagens, se consta nesses autos, alegando que supostamente ele estaria descumprindo a medida protetiva e fosse preso indevidamente. E isso é verdadeiramente um absurdo. E consta nos autos com as filmagens, os boletins de ocorrência dele de registro, e foi instaurado um inquérito policial no 11º Distrito Policial. Ela está sendo investigada, a recorrente, por fraude processual, por comunicação falsa de crime e por denunciação caluniosa, dentre todo esse contexto de que o recorrido vem suportando. E digo mais, a recorrente não afirmou aqui, mas ela responde um inquérito, ela e os familiares, respondem um inquérito policial na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, um inquérito policial número 312-335-2023, por constrangimento praticado em face de suas 2 filhas, o que é um absurdo. Além do constrangimento, a severa alienação parental que essas 2 crianças vêm sofrendo desde o ano de 2023, somente para que se atenda os interesses patrimoniais da recorrente. Neste processo, desembargador Mário, desembargador Carneiro, não há, em momento algum, o contexto de violência baseada no gênero. O que se viu e o que ficou comprovado claramente é o quê? A utilização indevida de uma medida cautelar, de certa forma, é eficaz, porque hoje as medidas protetivas de urgência são requeridas e ainda que sem a oitiva da parte contrária, na maioria dos casos,
são deferidas somente para que o contraditório seja postergado adiante, que inclusive é um questionamento da defesa. Um instrumento tão eficaz e uma unidade jurisdicional tão célere como o juizado de medidas, o juizado de violência contra a mulher, necessita de que seja instalado um contraditório mais efetivo, porque lá encontram-se diversas pessoas, diversos maridos, diversos homens que são vítimas de violência processual. As mulheres se utilizam desse instrumento com finalidade de obter ganho patrimonial, com finalidade de certa forma, pressionar os seus maridos. É o que está comprovado nos autos, não é o que eu estou dizendo aqui, alheio. Os documentos comprovam isso. Ela recebeu visita de um assistente social, de uma psicóloga, e esses profissionais afirmaram que o único interesse dela é o quê? Afastar o pai do convívio das crianças. E esta é a terceira medida protetiva, e certamente não deve parar. Até porque ela responde também um processo criminal no juizado especial, onde chamou o recorrente, o recorrido, de bandido, de criminoso, enfim, de tudo que se pode imaginar, ela praticou contra ele o crime contra a honra. Inclusive, o advogado dela, à época, protocolou uma declaração nos autos dizendo que quem determinou que fossem utilizados esses termos fosse a recorrente. Portanto, é uma imagem plenamente distorcida da realidade dos autos. E a defesa teve o cuidado de maneira minudente, colocar todos os documentos referentes aos processos, estão todos identificados nos autos, assim como as decisões que, de maneira clara, inclusive com o contraditório realizado nestes autos, não se decidiu de maneira totalmente dissociada do que se entende por documentação idônea. Em todos os processos, as magistradas receberam, em alguns casos, nos dois primeiros, deferiram as protetivas, na verdade, no primeiro e neste de agora, e deferindo as protetivas, instauraram o contraditório. No primeiro, foi determinado que se procedesse um estudo psicossocial do caso, diante das alegações que nós apresentamos, notadamente o vídeo em que, no dia que ela disse que foi ameaçada, ela apaga o sistema de câmeras, mas ela não sabia que o recorrido tinha acesso e baixou da nuvem. Portanto, senhores bardores, devidamente comprovada a situação de comprovadíssima ausência de violência baseada no gênero, Esbardo Carneiro, sendo uma situação, inclusive, que foi destacada nas decisões, que o juizado de violência doméstica não é o ambiente propício para que se realize discussões de cunho patrimonial atreladas especificamente à vara de família, são as presentes considerações para que a decisão recorrida seja mantida integralmente, uma vez comprovada a ausência de violência de gênero praticada pelo recorrido. Obrigado. Pois não, Ministério Público Concurso dos Legis não tem manifestação a fazer. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Carneiro Lima. Obrigado, Excelência. Eu gostaria de ler só a proposta de emenda, para não alongar muito devido ao estado avançado da hora, né? Alguma objeção? Pois não. Direito processual penal, recurso em sentido estrito, violência doméstica, requerimento de medidas protetivas, decisão monocrática que revogou as medidas protetivas de urgência, decisão mantida, ausência de demonstração da necessidade das medidas requeridas, não comprovada a situação de urgência ou de risco à pessoa. 1. Recurso em sentido estrito interposto por ALC contra a decisão da juíza de direito do segundo juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Fortaleza, que revogou as medidas protetivas de urgência impostas ao recorrido BB-MC, por não vislumbrar violência de gênero apta a justificar a incidência da Lei nº 11.340/2006. 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser modificada a decisão impugnada, a fim de que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência requeridas. 3. Examinando-se acuradamente as razões expostas no recurso, entende não ser o caso de provimento, ante a ausência de prova mínima sobre os fatos alegados, assim como da inexistência de urgência das medidas pleiteadas ou dos riscos que o indeferimento poderia implicar à vida ou à saúde da recorrente. 4. Não há informação segura alguma nos autos em relação às supostas ameaças sofridas pela recorrente, mas apenas suposições em razão das publicações do recorrido nas redes sociais. Também não há relatos seguros de que a parte recorrida
esteja praticando conduta tendente a ofender a integridade física, mental, moral, sexual ou patrimonial da recorrente, a fim de justificar a aplicação de medidas protetivas pleiteadas, estando ausente nos autos provas a indicar situação de urgência e risco. 5. Ressalta-se ainda que, consoante consignado pela magistrada de piso, o primeiro juizado já se debruçou sobre o caso envolvendo as partes nos autos do processo 02000084-94.2023, com sentença revogando as medidas e já arquivado definitivamente, e do processo 0200575-67.2024, com decisão indeferindo a concessão de novas medidas, por não vislumbrar a violência de gênero apta a justificar a incidência da Lei nº 11.340/2006, inclusive com base em abalizado relatório social elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo, o qual constatou que toda a discussão trazida à baila se dá em razão de desavenças psicossociais, econômicas e jurídicas, em decorrência do rompimento de vínculo entre as partes, especialmente relacionados aos filhos menores do ex-casal, inexistindo, pois, violência de gênero. 6. Salienta-se, por fim, que a simples existência de animosidade entre as partes não se confunde com violência contra a mulher, de modo que nos autos não há segurança jurídica suficiente para justificar a necessidade de aplicação de medidas protetivas, eis que graves são as suas consequências. Desse modo, entendo pela não concessão das medidas de urgência. 7. Recurso desprovido. É o meu voto, excelência. Desembargador Carneiro já havia analisado os autos, prolatado o voto provisório, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência, e após ouvir as sustentações, reafirmo essa minha posição, em consonância com o vosso voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Eu acompanho o relator, ratificando meu voto provisório. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do recurso em sentido estrito para julgá-lo desprovido, nos termos do voto do relator. Agradecemos também, doutor. Nós já passamos de 4h30 de sessão, estamos todo esse tempo aqui sentados numa mesma posição. Eu proponho ao colegiado que suspendamos a sessão por 10 minutos e retornamos em seguida. De acordo? De acordo. Então, a sessão está suspensa por 10 minutos. Ainda temos algumas sustentações a serem feitas. Isso. Então, suspenso por 10 minutos. Eu peço para que haja suspensão também do áudio, né? Retornaremos em instantes.